Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje o nosso tema é um dos mais pedidos pelo nosso público, é o transtorno de acumulação. Provavelmente muitas pessoas querem ouvir sobre esse transtorno por causa da série Acumuladores, né, que mostra pessoas que vão juntando uma quantidade enorme de coisas, né, nas casas, a ponto de ficar difícil de se movimentar, cria-se uma questão de higiene ali, porque é tanta coisa que fica impossível limpar. Tem casos extremos, assim, do piso que cedeu de tanta coisa que a pessoa guardou e o peso, né, fez o piso ceder. É um transtorno muito fascinante porque a gente tem dificuldade de entender, né, o que acontece com a mente dos pacientes que eles mesmos provocam aquela situação que é difícil para eles, mas não conseguem se livrar disso, né? A gente vai descobrir qual é o mecanismo que leva a esse comportamento, ou pelo menos investigá-lo, né? E o quanto a série é representativa do transtorno e como se trata atualmente. Quem conversa com a gente é o psiquiatra Daniel Costa, que é médico assistente do Instituto de Psiquiatria da FMUSP e pesquisador do PROTOC, que é o Programa Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo. Obrigado pela presença, Dr. Daniel. Obrigado, Luiz, aí pelo convite. Uma oportunidade interessante aí pra gente conversar sobre esse tema que é relativamente pouco conhecido. Como eu falei na introdução, esse transtorno ficou muito conhecido por causa dessa série aí, né, que chama Acumuladores. Eu, pessoalmente, acho que eu vi um episódio só, não acompanho muito, mas ela tá, assim, temporadas e temporadas no ar. As pessoas se interessam muito, né? E aí eu acho que o melhor ponto de partida para nossa conversa, como eu acho que as pessoas que conhecem o transtorno têm essa imagem na cabeça, né, que foi trazida pela série, fazer um pouco essa comparação, né? O que na série que a gente vê que são aqueles casos assim que a pessoa realmente acumula muita coisa, né? Tem pouco espaço para ela viver, tem ao lado da cama é tomado, tem um pequeno caminho que é o caminho que ela passa a fazer todo dia porque é o único que restou. É um monte de coisa, não parece ter algum tipo de colecionismo assim, é bicicleta, é panela, é embalagem vazia, brinquedo, enfim, tudo, né? Um pouco desse panorama geral, doutor. O que a gente vê na série é o transtorno, existem casos mais leves que não são tão, assim, impactantes, né? Como é que a gente vê esse quadro geral? O que a gente vê na série, de fato, são casos extremos, assim, né? Assim, eu acho que como qualquer doença e qualquer transtorno psiquiátrico, existem níveis e níveis de gravidade, né? O que é reportado, o que é mostrado na série, de fato, são aqueles casos mais graves e com uma evolução mais longa, né? De todo modo, assim, o critério, assim, a questão da desorganização, do acúmulo, da quantidade de coisas a ponto de congestionar a casa e a devida utilização dos cômodos é um critério diagnóstico para o transtorno da acumulação. Então, de certa forma, a gente acaba mesmo diagnosticando casos em estágio bastante avançados, apesar da gente saber que a acumulação, as manifestações iniciais, elas aparecem mesmo precocemente, assim. A gente tem dado mostrando que os sintomas, né, se iniciam aí na adolescência mesmo, por volta dos 14 anos. E a coisa vai progredindo ao longo do tempo, tal, a ponto de chegar naqueles casos mais extremos, como o que a gente vê na série, por exemplo. E aí, se a série trata mais de casos extremos, né, retrata esses outros assim, esses casos mais graves, o que seria um caso mais frequente, digamos, um mediano, assim, o normal que a gente vê mais quando se trata desse diagnóstico? Existe a acumulação, mas talvez o impacto, né, ou a extensão da acumulação, ela não seja tão grande quanto aquilo que a gente vê na série, né? Então, de fato, tem a utilização de talvez um cômodo da casa, mas não de todos, entende? Enfim, de uma maneira geral, eu diria isso, assim, né, que a extensão da acumulação não é tão grande quanto aquilo que a gente vê na série. Apesar de que a quantidade de coisas e a consequência em termos, assim, de comprometer a utilização de um cômodo específico da casa, mas não todos, ela esteja presente, né? E aí, entrando já, doutor Daniel, no tema, que eu acho que é o que deixa as pessoas, assim, muito não compreendendo, né? Começar a cavocar um pouco como é a mente da pessoa que tem esse transtorno, né? Ela tem consciência daquilo que está acontecendo e não consegue se livrar daquilo. Eu tenho até um exemplo agora que você falou. Eu sempre suspeitei que minha mãe tem o transtorno. Só que é esse caso que você falou, assim, a casa tem uma despensa, que acho que é a coisa mais propícia, né, para pessoa que tem isso nesse grau que não é tão extremo, porque ela não vive muito lá.
vai sendo o lugar onde as coisas vão se acumulando, né? E é como eu falei, é de tudo. Tem coisas, tem apostila minha do cursinho, sabe? Tá guardada lá. Tem velas de aniversário temáticas de criança da minha época, ou da minha irmã, né? Mas a cozinha, o resto é razoavelmente organizado. E aí eu queria entender, né? Tipo, que não são coisas que a pessoa usa, né? Enfim, aquilo que a gente entende como acumulação mesmo, né? O que se sabe sobre o funcionamento, né? Qual que é o mecanismo que leva a esse comportamento? Tanto do ponto de vista da pessoa, né? Quanto, sei lá, alguma coisa cerebral que vocês aí já saibam. Primeiro eu tenho que fazer um panorama geral da situação, assim, né? E embora existam, assim, descrições do que hoje a gente chama de transtorno da acumulação, descrições muito antigas, eu não sei se isso tá claro, assim, para vocês e para você, Luiz, mas os critérios operacionais para o diagnóstico do transtorno da acumulação, eles só foram definidos em 2013, tá? Então é muito recente, né? E em 2013 foi publicada a 5ª edição do Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, né? O famoso DSM. Então, só em 2013 que a gente definiu claramente como que a gente faz o diagnóstico dessa condição. E isso tem um impacto importante, assim, no conhecimento que a gente tem sobre o tema, né? Porque até então, e é por isso que eu estou aqui conversando com você, até então a acumulação era considerado uma forma de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, justamente por conta desse comportamento repetitivo de acumular coisas, tal, né? Em alguma medida semelhante ao TOC, né, que também é caracterizado por comportamentos repetitivos, embora a gente soubesse que a acumulação se diferenciava bastante, tanto em termos de manifestação clínica, quanto em termos de resposta ao tratamento. Então, também não sei o tanto que está claro isso para você e para os ouvintes. No TOC a gente tem 2 manifestações principais, né? As obsessões, que são pensamentos intrusivos, recorrentes, via de regra, eles têm um conteúdo desagradável e que geram muito incômodo. As compulsões, que são justamente esses comportamentos repetitivos e que têm uma função específica, que é aliviar o incômodo provocado por esses pensamentos, tá? E que às vezes nem tem uma relação, né? Uma coisa com a outra. A obsessão não tem nada a ver com o que é feito, né? Verdade. Então, um exemplo é isso, né? Sei lá, a pessoa fica muito receosa, por exemplo, de encostar numa maçaneta porque tem medo ou fica na dúvida se alguém com alguma doença que possa ser transmitida ali por contato tem encostado ali também naquela maçaneta. E, tendo encostado, ela fica muito nervosa com essa possibilidade de eventualmente adoecer, de contrair uma doença grave, de transmitir essa doença para outras pessoas próximas, e aí ela se engaja em comportamentos repetitivos, por exemplo, de lavar as mãos. Então, nesse caso aqui que eu falei, existe uma relação lógica ali, né, entre ali o pensamento, aquilo que passa no pensamento e o comportamento, né? E a regra também, para a grande maioria dos pacientes com TOC, é que eles reconhecem aquele pensamento e também aquele comportamento como exagerado, absurdo, sem sentido, né? Mas, apesar disso, porque aquele pensamento gera um incômodo muito grande, ela tem muita dificuldade de ter controle sobre os comportamentos dela, certo? Já na acumulação é meio diferente, assim, esse processo cognitivo, esse pensamento, assim, que gera o comportamento repetitivo, ele não é tão claro, tão bem definido. Em geral, os pacientes contam pra gente uma coisa meio vaga, assim, no sentido de que talvez, eventualmente, eu possa precisar disso no futuro, assim, mas não é uma coisa super elaborada como a gente vê no TOC, né? E também, além dessa suposta necessidade de guardar, de manter as coisas, toda e qualquer tentativa de se desfazer dos objetos é acompanhada de um sofrimento intenso, que também, às vezes, pode ser descrito como ansiedade. É engraçado, doutor, me surgiu essa dúvida agora que você falou dessa diferenciação. Por que então, mesmo que seja assim, eu tenho uma motivação meio vaga, né, como você falou, mas por que daí se manifesta de uma forma, de qualquer forma é uma forma específica, né, de manifestação? Não são outros rituais ou tem uma variedade de coisas que a pessoa faz, mesmo que seja uma motivação vaga, ela vai para aliviar aquilo com uma acumulação de uma coisa, né? Ou mesmo que sejam coisas bem diferentes entre si, né? Existe alguma coisa que se sabe sobre por que isso é o que a pessoa, onde ela extravasa esse incômodo vago, né?
Pois é, a gente, de forma geral, assim, né, acho que para a maioria dos transtornos psiquiátricos, na verdade para todos, né, incluindo aí a acumulação, a gente utiliza mesmo aquele modelo biopsicossocial, né, então fatores biológicos, psicológicos e sociais propriamente ditas, elas interagem e contribuem para o aparecimento do transtorno, né? A gente dificilmente, assim, consegue estabelecer uma causa específica ou um fator específico que seja determinante no aparecimento. E também, justamente porque, enfim, essa entidade clínica ela foi definida de forma relativamente recente, a gente tem pouco conhecimento, assim, muito bem definido e muito bem replicado sobre causas dos transtornos, né? A gente sabe, por exemplo, que existe uma influência genética, então pessoas que tenham familiares com transtorno da acumulação ou com transtornos da família da acumulação, incluindo a IOTOC, têm mais chances de ter transtorno da acumulação do que propriamente indivíduos sem familiares próximos com esses transtornos. Aquelas vivências, aqueles acontecimentos da vida, da trajetória da pessoa, que também são fatores de risco para a grande maioria dos transtornos mentais, contribuem também para o aparecimento do transtorno da acumulação. E aí a gente inclui vivências de abuso, negligência, maus tratos, né, entre abuso físico, psicológico, experiências difíceis e ruins, em momentos precoces da vida, assim, né. Aí eu também não tenho certeza se isso é uma verdade absoluta, porque eu acho que a gente, de fato, assim, não tem, né, uma série histórica. De novo, eu acho que isso é uma questão do diagnóstico, assim, né, da operacionalização do diagnóstico, né. A gente pode colocar aí na conta que talvez esse o modelo econômico vigente atualmente talvez possa contribuir para isso, né. Então, desde, sei lá, da revolução industrial, né, o aumento do consumo e da produção de bens de consumo aumentou gradativamente, né, e hoje é muito grande, e isso pode ter um impacto sim no reconhecimento e no diagnóstico do transtorno da acumulação, né, talvez em outros momentos históricos aí, em que essa disponibilidade de bens e de coisas não fosse tão grande, talvez isso, a incidência, a prevalência, a frequência desse transtorno pode ter sido menor. Doutor Daniel, você mencionou aí que em muitos casos a pessoa não tem um insight, né, sobre o próprio transtorno, né? E aí, como é quando isso também deixa as pessoas muito... As pessoas não compreendem, assim, mas aí, e se alguém falar que isso é um transtorno, que isso tá fora um pouco da linha do que se considera normal ou do saudável, né? O que acontece? A pessoa... que ela responde aí? Como ela responde a isso, né? Ela meio que dá uma desconversada, assim, sabe? Talvez concorde, mais para não criar ali muito conflito, tal, mas não necessariamente essa conversa baseada na lógica e na racionalidade vai resultar numa melhora da acumulação, no descarte de coisas, assim, né? De novo, porque toda e qualquer tentativa de se desfazer daquele tanto de tralha, daquele tanto de coisas, é acompanhada de um sofrimento e de um incômodo muito significativo. E também, assim, os pacientes com acumulação, eles têm muitas dificuldades no sentido, assim, de tomar decisão, de priorizar, né, assim, de selecionar o que de fato é necessário, relevante. Então tem vários processos cognitivos ali das pessoas que são portadoras do transtorno da acumulação que estão prejudicados, né? Então todos esses processos cognitivos eles são prejudicados e isso influencia realmente na acumulação de coisas e no descarte propriamente dito, né? Eu sempre imaginei que tentando... É muito difícil descrever, né, esse desconforto para quem não tem, né? Você fala, não, mas não compreendo, né? Aí talvez eu tava pensando assim, acho que um paralelo que pudesse fazer sentido, mesmo pessoas que estão longe de ter o transtorno, às vezes tem, é com roupa, sabe? Eu tenho a impressão que as pessoas, às vezes tem, assim, alguma, não vou me desfazer dessa ainda, mesmo que não use muito, ou mesmo que já tenha usado até gastar. Algumas pessoas já passaram por isso, né? Ou muitas pessoas. Então, se aproxima um pouco, né? Você não consegue explicar muito bem, mas tem essa dificuldade de se livrar. E não vai, né? A coisa fica ali por anos e anos. Assim, as pessoas até criam, de certa forma, uma relação afetiva ali com os objetos, assim, né? Talvez o objeto possa
trazer uma lembrança de algum momento bom da vida, enfim, Uhum. né? E isso também contribui para essa dificuldade do descarte, né? Doutor, tem uma influenciadora, eu não sei se ela ainda é modelo ou ela é uma ex-modelo e hoje é só influenciadora, que ela chama Ellen Milgrau, né? E ela ficou conhecida por promover uns mutirões de limpeza em casa de pessoas que estão passando por alguma crise de saúde mental, né? Ela nunca mostra a pessoa, né? Não tem essa intenção, é mais a coisa da limpeza e fazer um alerta por essa via aí, né? De casos que podem levar a uma casa com acúmulo de coisas, né? Só que, em geral, eles não mostram, mas contam um pouco da história, né, da pessoa. E às vezes é assim, é uma pessoa que só tinha um parceiro e o parceiro morreu. Desde então ela entrou num quadro de depressão e abandonou a casa. E aí, naturalmente, as coisas foram se encaminhando para uma acumulação. Só que, em geral, a pessoa é isso. A história dela tem mais a ver com alguma coisa de depressão, alguma coisa, um trauma, né? Alguma coisa assim. Nunca é falado que a pessoa tem o transtorno de acumulação, né? Mas o cenário que se tem é meio parecido, né? Aí queria que você comentasse um pouco esse cenário, assim. É uma distinção? Uma coisa às vezes está relacionada à outra ou são coisas diferentes mesmo? Interessante aí a tua pergunta. Enfim, para nós, né, médicos que atuam aí nessa área, sempre que a gente avalia um paciente, né, a gente, enfim, esmiuça, né, nós psiquiatras, o que a gente basicamente tem de recurso para fazer diagnóstico é entrevista e observação do paciente e coleta de informação com pessoas próximas, né. E a gente, né, sempre que se depara aí com manifestação da acumulação, a gente pensa nos diagnósticos diferenciais, né. Então, nem toda pessoa que acumula coisas é necessariamente portadora de transtorno da acumulação, né? É aquilo que a gente chama de fazer o diagnóstico diferencial, né? Uhum. Então, o transtorno da acumulação, ele tem a acumulação, né, de objetos, coisas, animais, inclusive, como manifestação principal, né? Se a gente for pensar nos critérios diagnósticos, é a dificuldade persistente de se desfazer de objetos ou itens pessoais independentemente do seu valor real. Essa dificuldade está relacionada aí à necessidade de manter esses objetos ou a esse incômodo importante na tentativa de se desfazer. E terceiro, essa acumulação, né, ela resulta mesmo no congestionamento, na desorganização dos cômodos da casa, a ponto de comprometer a sua utilização. Mas a gente sabe que existem outras doenças, outros transtornos psiquiátricos e também neurológicos que resultam, por exemplo, em acumulação de coisas. E aí eu destacaria, por exemplo, quadros demenciais, as demências de forma geral, né, são caracterizadas aí por um comprometimento da memória e de outras funções executivas. Por exemplo, isso que eu falei, essa questão de planejamento, de tomada de decisão, todos esses processos cognitivos, eles estão prejudicados em quadros demenciais e isso pode resultar em acúmulo de coisas, né? Mas aí a gente não fala que ela é necessariamente portadora de transtorno da acumulação se existe um outro transtorno neurológico que explique melhor a questão clínica. Então, quadros demenciais, propriamente até esquizofrenia, né? Quadros psicóticos, às vezes as pessoas têm crenças delirantes que fazem com que ela acumule objetos, coisas. Então, por exemplo, enfim, algum tipo de intersectoriedade, de paranoia, né? Se eu me desfizer desses documentos, alguém pode utilizar isso para me prejudicar, enfim, isso resultar em acumulação, propriamente dito, né? E na depressão a mesma coisa, né? Se a gente for pensar no que é a depressão, né? Humor deprimido, perda de interesse, lentificação dos processos psíquicos de uma forma geral, prejuízo dos cuidados pessoais, né? E isso pode, né, assim, levar a uma acumulação de coisas, né? Também, para qualquer diagnóstico psiquiátrico, a gente sempre faz esse raciocínio, assim, de entender se aquela manifestação ela não é explicada melhor por um outro transtorno psiquiátrico ou por uma outra condição médica, inclusive, né? Tem até uma síndrome genética chamada síndrome de Prader-Willi também, que uma das principais manifestações é a acumulação. De novo, a gente entende isso como uma manifestação dessa doença específica e não propriamente como o transtorno de acumulação como diagnóstico primário, né? Ei, doutor, a gente sempre ouve quando vai fazer aquela pergunta clássica, né?
quando é um transtorno e quando não é, né? Quando passou o limite. É muito comum a gente ouvir que o prejuízo, né, para a vida da pessoa é uma marca importante, né, para fazer essa diferenciação. Mas num caso desse, né, diante dessa informação de que às vezes a pessoa não considera que tem nenhum transtorno, né, o que se vê assim que são impactos negativos para a vida da pessoa que tem um transtorno de acumulação? De fato mesmo, né, para a gente definir diagnóstico, a gente não considera só a manifestação clínica, a gente considera também a consequência e o impacto, né. E o que a gente sabe, assim, pelos estudos epidemiológicos, assim, é que a maioria, assim, ou pelo menos em relação à população geral, pessoas com transtorno da acumulação, elas são mais frequentemente solteiras ou divorciadas. Isso, em alguma medida, pode informar, assim, sobre essa dificuldade na relação interpessoal ali, né, também justamente pela pessoa que tem acumulação, ela não enxergar aquilo como propriamente um problema, né, então isso pode realmente ter um impacto aí, né, em estabelecer relações significativas. Mais frequentemente são pessoas endividadas, mais frequentemente são pessoas que recebem benefícios do governo, são pessoas que mais frequentemente têm outras comorbidades psiquiátricas, comorbidades clínicas, então, de certa forma, são pessoas que também têm, uma saúde, de forma geral, mais deteriorada em relação a quem não tem, né. E sem contar, né, que a acumulação, ela traz riscos, né, não só para a pessoa, quanto que também para a vizinhança, para a comunidade ali, né. Então, a gente sabe que muitas vezes, né, a acumulação é tamanha que contribui aí, por exemplo, para infestação de pragas, insetos, outros animais que podem transmitir doenças, aumenta risco de incêndio, por exemplo, né, que aí pode se restringir ali, óbvio, ali a casa, o local onde o acumulador, a acumuladora mora, mas também na vizinhança, né, então tem essa questão do risco mesmo, né. E o próprio congestionamento, né, da casa também aumenta risco de quedas, por exemplo, né. Então, outro dado também que a gente tem é que a gente sabe que as pessoas que têm acumulação, elas usam muito mais frequentemente o serviço de saúde do que quem não usa, assim, né. Uhum, uhum. Dando uma ideia do impacto, assim, sobre a saúde de forma geral dessa pessoa, né. Sim. Por fim, são pessoas, né, que também em alguma medida tem a ver ali com o estado civil, mas não exclusivamente, que são mais solitárias, né, sofrem propriamente de solidão mesmo, assim. É até difícil aí dizer o que causou o quê, né? O que leva uma coisa que leva. Talvez não sejam pessoas solitárias por natureza, né? É difícil mesmo da gente estabelecer ali a direção da causalidade, mas a gente sabe que tem relação, que tem associação, né. Uma inferência óbvia ou muito óbvia que a gente pode fazer é que a acumulação interfere no estabelecimento de relações significativas, tal, e justamente essa coisa de não reconhecer aquilo propriamente como um problema a ser tratado pode ser motivo para que outras pessoas se afastem mesmo, né. Sim. Eu acho que esse conjunto de características deu uma ideia bem. Pra mim, pelo menos, formou um quadro coeso, assim, né? Sei lá, a pessoa tem um transtorno, talvez passe a não querer levar pessoas em casa, aí não cria colegas de trabalho, o trabalho passa a ser afetado, enfim, tudo, né? Ficou bem mais claro o que é negativo para a pessoa, né? E para finalizar, doutor Daniel, a gente sempre faz que é um caminho natural da conversa, né? Falar sobre tratamento, né? Imaginando uma pessoa que, por algum motivo, conseguiu de fato tomar essa decisão, né? De se colocar num tratamento. O que se tem hoje em dia para esse paciente? Pois é, essa é a parte não muito boa da história, assim, né. Bom, primeiro, não existe tratamento medicamentoso para o transtorno da acumulação, né, não existe nenhum medicamento aprovado aí pelas agências regulatórias, tipo FDA dos Estados Unidos, Anvisa no Brasil, que seja aprovado, né, e que tenha uma indicação, uma eficácia muito bem estabelecida no tratamento do transtorno da acumulação. Existem aí algumas evidências de estudos não controlados, né, que são estudos que não fornecem o melhor tipo de evidência, né, para a gente tomar decisão aí na prática clínica,
Mas, assim, alguns antidepressivos, talvez podem ser utilizados no tratamento. Também alguns estudos não controlados mostrando aí alguma eficácia dos medicamentos da família dos estimulantes, né? Medicamentos para o tratamento de TDAH no tratamento de pessoas com acumulação. Talvez porque isso possa melhorar aí alguns processos cognitivos, como eu falei, planejamento, priorização, tomada de decisão e tal, e que pode eventualmente resultar na facilitação do descarte. Também algumas modalidades de psicoterapia específica, assim, né? Em particular, terapia cognitivo-comportamental, e esses protocolos incluem treinamento de tomada de decisão e categorização, técnicas de exposição ao descarte, né? Então, o terapeuta acompanha o paciente nesse processo de descarte, ajuda ele a lidar com aquele desconforto de forma progressiva e também utilizar técnicas de reestruturação cognitiva, né? De tentar desfazer aquelas crenças disfuncionais e meio arraigadas, né? Existem protocolos tanto em formato individual, formato em grupo, intervenções baseadas na família, isso é muito importante também. Eu acho que um dado aí também do impacto, né, que eu acho que interessante é pessoas próximas, cuidadores de pessoas com transtorno da acumulação, elas têm um nível de sobrecarga, de estresse comparável a de cuidadores de pessoas com quadros demenciais. Então, incluir a família na intervenção, tal, isso é também muito importante. Você vê a extensão, né, como que o problema, ele de fato afeta outras pessoas e não só ali o portador, né. E outra coisa que, assim, né, apesar da existência, assim, de algumas, né, não das melhores evidências, mas de alguns tratamentos voltados aí para acumulação, o que a gente sabe é que é um transtorno que tem uma evolução crônica e esse comportamento aí tende a recorrer. São pacientes, assim, que demandam acompanhamento mesmo no longo prazo, né? Você que é médico do Protoc, doutor, você diria que ele está entre os mais difíceis desse ponto de vista de um tratamento eficaz? Sem dúvida, sem dúvida. Por vários motivos. Um, porque a gente não tem tratamentos definitivamente eficazes, né, e que são capazes de provocar um impacto significativo, e também porque são pessoas que dificilmente buscam ajuda especificamente para esse problema, né. Em geral, esses casos, essas pessoas chegam para a gente muito mais porque a família está sofrendo com aquela situação e vem buscar ajuda, né. É menos frequente a pessoa vir buscar o serviço de saúde mental reportando isso como queixa, né. Mas existem casos, só para ter um mínimo de não ficar totalmente largado à desesperança, existe. Existe. E o que acontece muito frequentemente, né, como eu falei aí sobre quando a gente estava falando do impacto, né, esses pacientes também chegam pra gente também muito por conta das comorbidades, né. Tá muito deprimido, e aí ao longo do acompanhamento, do processo de avaliação, a gente descobre que também é portador do transtorno da acumulação e isso entra aí como pauta ali no plano de tratamento e tal. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu sempre deixo um espaço final para o entrevistado abordar talvez alguma coisa que a gente não tenha falado a contento, né? Porque não houve uma pergunta que deu essa oportunidade, ou simplesmente deixar uma mensagem relacionada a esse assunto para quem estiver ouvindo. Possivelmente conhece alguém, né? Geralmente o interesse também vem desse tipo de público. O que você pode deixar como mensagem para a gente? Eu acho muito interessante aqui ter essa oportunidade de conversar e de falar um pouco mais sobre esse tema, porque, como eu disse, é um tema que, embora as pessoas conheçam, né, nesse contexto aí de série e tal, de forma geral é pouco conhecido, um pouco identificado como uma condição psiquiátrica mesmo que requer acompanhamento, certo? Então eu acho que, enfim, ter essa possibilidade de se comunicar aí com o grande público, né, e fora um pouco ali do meio acadêmico, científico, é sempre interessante, assim. Então, agradeço aí o espaço e recomendo mesmo, né, que quem tiver conhecer alguém que tem esse tipo de sintoma, de manifestação clínica, que busque ajuda, assim, né. Com certeza tem intervenções aí que podem minimizar o sofrimento, o impacto, tal, embora a gente saiba que é algo que tende a recorrer, que tem uma evolução crônica, né. Muito obrigado, doutor, de novo pela sua entrevista. Eu sempre falo que os médicos são
ocupados e agradeço muito quando eles acham um tempinho para falar com a gente. Obrigado de novo. Obrigado, eu agradeço o convite, Luiz. O A Parte hoje é do ótimo psicanalista Pedro de Santi, pelo Instagram da Casa do Saber. Nós nunca vamos nos livrar de nossa história. Que bom, nós somos seres com história. Eu sou a minha história. O meu centro está sempre ali. Mas num registro neurótico, eu estou sempre repetindo, como um Sísifo sem consciência. Eu repito cada relacionamento, o mesmo fracasso, cada trabalho, cada namoro. Eu vou repetindo como um disco riscado de vinil, no mesmo sulco, cada vez no mesmo sulco. Vão mudando as pessoas, mas eu repito sem perceber que repito. Esse é o ciclo do sofrimento neurótico. O que uma análise pretende fazer? Dar um peteleco, né, nessa agulha do disco riscado, agulha que nesse caso vai para fora, não vai para dentro, e que eu posso agora ter uma espiral. O que a espiral diz? Eu recorrentemente volto a certos pontos, a certas dores, a certos marcos que são marcos da minha vida. Esses pontos sempre estarão lá, né? São a minha história. Mas a cada volta eu posso estar relativamente mais distanciado do centro, relativamente mais distanciado. E eu então reencontrar de outra forma a minha história, com mais prazer, com mais amplitude, com menos sofrimento. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Eu relembro vocês que ainda está rolando aquele concurso, né? O prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. E ainda dá para votar no Entre Mentes na categoria Saúde. E, inclusive, pode votar todo dia, né? Eu tenho pegado aqui esse hábito de votar todo dia para ver se a gente conquista essa premiação. Peço para quem puder aí ajudar com a gente com seus votos, também o façam. Não sei se todo mundo aí acompanha o nosso Instagram, né, que é o @entrementespodcast, mas convido vocês também a seguir. A gente tem feito até uma sériezinha de vídeos, fui convencido, a gente aqui internamente chama de blogueirinho, que é falar um pouquinho do ponto de vista do paciente, indicar filmes, séries, coisas que abordem saúde mental. Convido vocês a conhecer, o pessoal parece que tem gostado bastante. Obrigadão, gente, até o próximo episódio. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hadzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.